Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? O quê? Não ouvi o quê? Sim, sim. Senhor diretor, o senhor vai bem? Muito bem. Que horas são? Segundo aqui o nosso relógio, 12:45. Essa piada de novo. Essa piada ruim de novo. Quando o quinto ano pergunta, que horas são? Mas sem falar 12:45. 5:60. Que também piada de 40 anos atrás. Ah, meu pai, respire. Respire porque, como sempre, vem um assunto chato. A pergunta é, desde quando matemática não é o assunto chato? Sempre foi, sempre será. Então, direto aqui, cadê o troço aqui do meio do caminho? Porque o troço some aqui, diretor. Aqui. Então vamos direto na pedra 3210. O troço chato, meu pai. Isso aqui é insuportável, mas tem que ser sabido. Então eu vou embora do canto. Tchau. Hoje nós temos um conteúdo bem bacana. A quem eu quero enganar com isso? Conteúdo bacana. Desde quando tem conteúdo bacana nessa disciplina, velho? Nunca. Então olha que palavra bonita para você falar para a avó no almoço de domingo. Functus. Functus. Ah, mas tá escrito com V. Eu falei 300 vezes no latim, o V tem som de U. Functus. Functus vem de fungor, em latim, do verbo fungi. Por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa aqui no cantinho. Eu faço questão de contar a origem das palavras por uma razão. Se você sabe a origem de onde surgiu essa palavra, você consegue saber o que ela faz, o que ela define. Nós da América Latina temos uma grande vantagem, né? América Latina, latim, tá. A nossa raiz lexical é com base latina. Já os norte-americanos, os alemães, têm sérios problemas com essas expressões latinas, porque é uma outra raiz vocabular. Então aqui para nós deveria ser muito mais fácil saber o que é functus, que gerou função. Então eu vou embora aqui do canto, tchau. Então lembrando, functus vem lá do verbo fungi, em latim. Já vou escrever com U. Que quer dizer exercer alguma atividade, fazer alguma coisa. Bacana, né? Eu vou contar uma frase que muita gente não sabe. É uma palavra meio pesada, mas é verdade. Quando você fala assim, que alguém é um defunto, o prefixo de é deixar de fazer alguma coisa. Deixar de fazer. Ou a negação de alguma coisa. Funto vem justamente daqui, né? Functus. Então, defunto é aquele que deixa de fazer alguma coisa. Ou seja, é alguém que não está mais entre nós. Bacana, né? Quando você sabe a origem das palavras. Muito bem. Então, lembrando, tudo isso para servir de introdução, para a palavra função. Faço questão, como eu disse, de contar a origem, porque você sabe de onde as coisas vêm. Simplesmente não caem do céu. Ah, alguém chamou de função e ficou. Não, velho. É toda uma questão aí, origem. A questão é de onde surgiu. Ou seja, qual é a etimologia da palavra. Guarde bem, etimologia, étimo. Qual é a origem deste vocábulo? Então, functus veio lá de fungor. O verbo é fungi, que é exercer alguma atividade. Ou seja, não dá para traduzir literalmente, aqui na matemática, função como fazer alguma atividade. Função para nós é você ter dois conjuntos. Então chamemo-los de A e B. Por enquanto A e B. Por que A e B? Porque sim. O conjunto é meu, chamo como eu quiser. AB. Estamos usando os diagramas de Venn-Euler. Quem são esses? Ô, meu pai, vamos lá. O senhor não reclame que a gente enche de nome porque não é culpa minha. Não sou eu quem inventa essas coisas.
vem Euler, são duas pessoas. Seu amigo Leonhard Euler foi o primeiro a desenvolver essa ideia, era chamado antidiagramas de Euler. Daí seu amigo vem, expandiu essa ideia para dois ou mais conjuntos. A gente vai ver isso lá na frente quando entrarmos em operações com três conjuntos. Mas eu queria tentar fazê-los absorver a ideia de função, porque de todos os temas da matemática A, este aqui é o mais insuportável, este é o mais odiado por todo, porque as pessoas não conseguem compreender qual é a grande birutice por trás de função. Então, quem é função, na verdade? Função é uma lei, não no sentido jurídico, mas uma lei de formação. Ou seja, alguém diz que a partir da aplicação de um f de x, esses elementos do A, que estão aqui do lado esquerdo, tornar-se-ão elementos do lado direito, que é ou era o conjunto B. Só que veja, não dá para chamar de A e B. Isso a gente fazia quando estava na terceira série, velho. Agora isso aqui chamar-se AX e isso Y. Então, bem devagar. Se alguém diz para você y é f de x, isso significa o seguinte. Se esse cara aqui varia, esse cara varia junto. Como que ele varia? Não sei. Depende da lei, guarde bem essa palavra, lei, de formação do conjunto. Então, para nós, a função é a lei. Por exemplo, se a banca lhes disser que y será x ao quadrado, só é pegar elementos de x, quaisquer números, lembre que aqui estamos falando em matemática, então só pode ser número, não pode ser cor, nem bicho, nem planta, nem fruta. Eu não posso levar pêssego ao quadrado, nem macaco ao cubo, e nem tirar a raiz quarta de rinoceronte, e nem somar 2 com... pegar uma árvore boa, com jabuticaba, por exemplo. Não tem como, velho. Então tem que ser número, obviamente. Então você pega, dependendo do que a banca lhes disser, você pega um x qualquer, eleva ao quadrado e vê quem é o valor dele. Então, o que é função, na verdade? É você ter uma lei de formação do conjunto y. Lei de formação. Isso para nós é função. Só que temos um problema. Então, bem devagar, para que todos falemos o mesmo idioma, vamos começar, como se diz em música, da capo, ou seja, do começo. Nós temos alguns exemplos típicos de coisas que não são função. Por exemplo, se eu tiver esse cara ligado aqui, e ligado aqui também, esse ligado aqui, isso dá 2 tapas na nossa cara. Logo, assim, logo cedo. Por quê? Ele não é função por 2 motivos. Primeiro, está sobrando gente aqui. Não pode sobrar. Então, lembrando, não é mais A e B. A e B agora morreu. Isso aqui se chama X, isso aqui se chama Y. Então, se sobrar alguém em X, já não é função. Então, logo de cara já não é função, porque sobrou alguém no X. E uma outra coisa que faz com que ele não seja função é isso daqui, ó. Eu tenho um x chegando em 2 y. Isso não pode. Por quê? Porque não. Não pode. A matemática é muito clara. A matemática diz o seguinte. Eu posso ter isso, mas não posso ter isso. Então vamos lá. Isso daqui é permitido. 2x chegarem no mesmo y. O que não pode é sair de um x só e chegar em 2 y diferentes. Vamos fazer um troço decente aqui, diretor, por favor. Por que troço torto aqui, tchê? Pronto. Claro para todo mundo? Então lembre, isto daqui pode, e isto daqui não pode. Então essa figura que está aqui com o diagrama de Venn-Euler não é função por 2 motivos. O primeiro, está sobrando gente aqui, e o segundo, eu tenho um x chegando em 2 y. Isso aqui não é função. Isso aqui é apenas uma relação. Então, eu tenho uma relação de x em y. Certo? Agora começam as partes birutas.
Se nós tivéssemos assim, 3 aqui, 4 aqui. Este cara chega aqui. Este também chega do mesmo cara. E este chega aqui. Isto é função? Vamos ver. Primeiro item, está sobrando alguém no X? Não, não sobra ninguém. Então o primeiro item foi satisfeito. Segundo item, cada X tem seu próprio Y? Sim, mas não interessa, eu sei o que você vai dizer. Tem esses dois cabeça de bagre aqui que chegam no mesmo. Isto pode. Lembre que eu posso ter 2x chegando no mesmo y. Isso pode. Então, isso sim, agora eu vou dar nó na cabeça, é uma relação. Ué, também? Também. Mas além de ser relação, também é função. Então, bem devagar. Soltou o meu negócio da orelha aqui, nesse horário, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Vamos lá, aparecendo no canto aqui de novo. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é função. Claro para todos? Então, se aqui é o x, aqui o y, sobrou gente no x, já não é mais função, logo de cara. Este cara do x aqui, tem um do x que chega em vários do y, já não é função também, só é relação. Claro para todos isso? Então, por favor, cuidem com essas coisas. Porque às vezes a banca, seja ela o Enem, né, o INEP, seja ela o Vestibular Federal do Paraná, seja a CPM, CMC, não interessa. Qualquer banca, qualquer banca. Se a banca afirmar algumas coisas, fique de olho nas definições. Eu sempre digo, às vezes não precisa fazer continha, às vezes você lembra da definição, ou seja, teoria na veia. Certo? Vou embora. Tchau. Claro, por enquanto. Então tem um exemplo muito clássico que o povo acha estranho, porque se você for pensar, às vezes não faz muito sentido. Na matemática nada faz sentido, né? Ah, porque é ciência exata. Não, não é. Não é não. É tudo convenção. Tudo convenção. Nada disso existe. Não tem nada de 4, nem 5, nem 7, nada disso existe. Este vem para cá, este vem para cá, este vem para cá e este vem para cá. Isto é função? Não, né, velho? Eu tenho um x chegando em um monte de gente. Então, isto aqui não é função. Mas se tivéssemos ao contrário, se tivéssemos algo assim, eu vou dizer de novo, a matemática é biruta. Todas essas questões foram convencionadas. Nada disso existe de verdade, velho. Por quê? Porque não. Existir, nada disso existe. Alguém disse que era e não achou bonito, e o povo ficou com preguiça de fazer outra definição, então ficou assim até hoje. Até que alguém surja com uma definição nova. Eu tenho 4 elementos de x chegando no mesmo de y. É função? Claro que é. Claro que é. Cada x tem seu y. Mas todo mundo chega do mesmo. Não interessa. Cada um só tem um. Pode ver, ó. Este cara aqui só tem esse. Este só tem esse. Esse só tem esse. Esse só tem esse. Cada um tem um. Não interessa se os 4 xeres chegam no mesmo y. Não interessa. Eu sei que cada x tem um só. Não é que nem esse troço biruta, que esse aqui tem 4. Não pode. Claro para todos? Então o segundo é função. Até aí tranquilo? Sim, sim. Vamos crescer um pouco mais. Então a gente já cresceu, nós éramos pequenininhos, chamávamos de A e B. Agora isso se tornou x e y. Agora a gente cresceu um pouco mais. Vamos pensar no seguinte. Esqueça, por enquanto, vem Euler. Vamos pensar em gente, pensar em número de gente. Se a banca lhes disser y igual x menos 1, como é que eu criaria uma função em cima disso? Bom, primeiro, a função já está criada, você não precisa criar nada, já está aqui a função. Esta é a nossa lei de formação do y. Ou seja, o y será x menos 1 para qualquer x que você coloque aqui. Atenção, Brasil e países lusófonos. O símbolo para qualquer é isto daqui, como se fosse um A de ponta cabeça. Então, se você ler isso, y igual a x menos 1 para qualquer x. Não vai ler A de ponta cabeça, que eu faço você ficar de ponta cabeça.
y igual a x menos 1 para qualquer x. Ou seja, você vem aqui e faz uma tabela. X e y. Eu vou dizer uma frase bem boba, bem quarta série. Como é que eu sei o valor de x? Você não sabe, você chuta, por isso que se chama x. Você chuta o valor de x e você acha o valor de y. Então vamos chutar alguns valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Posso chutar qualquer valor? Sim, chute qualquer valor, só que tenha bom senso. Eu sempre digo isso em sala, vou até ficar no canto aqui. Cara, não vai colocar menos 14,75, raiz de 11, 39,7 vezes π ao quadrado sobre e elevado a menos 5. Não, vai, coloque número de gente. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 4. Coloque número de gente. Não vai colocar número quebrado, não vai colocar raiz de 11 que não tem raiz exata, velho. A frase é bom senso sempre. Eu vou embora de novo do canto chão. Então a pergunta é a seguinte. Eu lhes disse que se esse fedorento desse x varia, o y varia em função. Ah, por isso! É, por isso que o nome é função. Se o x varia, o y varia em função dele. Então vamos lá. Se o x for menos 2, você põe menos 2 aqui. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Se o x valer menos 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Você coloca o 0 aqui. 0 menos 1 dá menos 1. Eu não vou fazer os outros, né, aqui, porque dá muito trabalho. Mas dá para saber como é que funciona isso, né? Se você colocar o x igual a 1, 1, 1 menos 1, 0. E se, vamos fazer um 0 decente aqui, tia. E se você colocar o 2, 2 menos 1, 1. Ou seja, o y sempre será o valor de x subtraído de 1. Por quê? Porque está escrito aqui, velho. Está escrito aqui. Essa foi a função que te deram. Certo? Então agora vamos contar algumas coisas. O x tem um nome muito bonito. O x é chamado de domínio. O x é chamado de domínio. E o y não tem como errar, velho. Y, imagem. Mas imagem não começa com y. Não interessa, só para você poder lembrar da palavra. X é o domínio, quem manda. Y é imagem, ou seja, eu vou fazer um exemplo bem bobo aqui, o senhor me perdoe desse exemplo até pueril. Um exemplo, palavra bonita, né? Pueril, quase infantil, mas a palavra bonita. Aqui um espelho. Quando você coloca, por exemplo, o menos 2 em frente a esse espelho, a mágica acontece a seguinte. Y igual a x menos 1. Essa é a lei. Então o que esse espelho vai fazer? Quando eu colocar menos 2, ele vai enxergar do outro lado 1 menos 3. Por quê? Porque este aqui é o teu x fedido e esse é o y fedorento. Ou seja, se o x for menos 2 menos 1 dá menos 3. Claro para todo mundo? Então esse é o espelho. Por isso que se chama imagem, horas. Então lembrando, domínio é o x, imagem é o y. Ok, ok. Quando a banca não diz coisa alguma, a banca só diz, considere a função f dos reais nos reais. Então, lembrem, se a banca não disser coisa alguma diferente, vale isso. Então, o padrão das funções é esse. Então, de novo, se a banca não disser coisa alguma, está implícito isso daqui. Tanto o domínio quanto a imagem, conjunto dos reais. Só que nós temos um problema. Eu vou dizer aqui o que eu disse agora há pouco lá no 9º ano. Se você tem assim, y igual a x quadrado, tem algum x que você não possa colocar aqui? Ou seja, há algum valor de x que seria impossível, que não teria ao quadrado? Vamos ver. 0. 0 ao quadrado é 0. Menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 2. 2 ao quadrado também é 4. Raiz de 9. Raiz de 9 ao quadrado é o próprio 9. 35. Bom, é 35 ao quadrado. 10 vira 100. Menos 10 vira 100 também. Então, eu posso ter certeza, nesta função aqui, nesta função, que tanto o domínio quanto a imagem é o conjunto dos reais. Ou seja, se eu colocar o número real,
resultado será o número real. Sempre é assim? Não, né, filhinho? Imagine esta função, 1 sobre x. Logo de cara temos um problema. Por quê? Filhinho, quando eu tenho uma divisão A sobre B, o B pode ser o que você quiser. Claro, desde que seja número, né, filhinho? Não pode ser de novo, não pode ser abóbora, não pode ser rã, não pode ser a cor verde. Tem que ser número. Só que esse negócio que pode ser o que você quiser é mentira. Eu tenho uma condição que o B não pode ser zero. Eu posso colocar o que eu quiser no denominador, menos zero. Então, neste caso, esta função tem como domínio todos os reais menos o zero. Olha o asterisco lá. Certo? Então, já logo de cara, o domínio. Lembre que o domínio é sempre o primeiro valor, porque é o x, e a imagem é o segundo. Então, já descobri que o domínio dessa função são os reais menos o zero. Quem é a imagem? Então, imagem é aquilo que eu disse. O valor se olha no espelho e vai ver alguém aqui. Esse alguém é a imagem dele. Pergunta. Qual é o número? Vamos desenhar o espelho, gracioso. Qual é o número que eu coloque aqui que vai enxergar o zero? 1 sobre quem dá zero? 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 2 dá meio, 1 sobre 4 dá 0,25, 1 sobre menos 1 dá menos 1, 1 sobre menos 2 dá menos meio, 1 sobre meio dá 2. Você pode fazer isso a vida inteira e não vai achar nenhum valor que seja zero. Ou seja, a imagem também nunca será zero. Portanto, a imagem será os reais, asterisco. Ou seja, tanto o domínio quanto a imagem será o conjunto dos reais menos o zero fedorento. Certo? Por quê? Nem aqui o zero irá e nem será a imagem de alguém. Certo? Tá bem. Se a banca lhes disser y será raiz de x mais 2, bem devagar. Quando o assunto envolve raiz de índice par, que é o caso aqui pode ser raiz quadrada, ou quarta, ou sexta, ou o que importa. Raiz de índice par. Eu tenho uma condição chamada condição de existência. A condição de existência desta função, ou seja, da raiz quadrada, exige que esta fedorentice seja maior ou igual a zero. Ou seja, eu não posso ter raiz quadrada ou quarta ou sexta, ou seja, raiz de índice par de número negativo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? X continua sendo x, o maior ou igual continua sendo ele mesmo, e você passa este mais 2 para o lado de lá. Isso aqui vai virar menos 2. Então, está aqui teu domínio. O domínio dessa função, eu não posso escrever simplesmente assim, ó. Eu tenho que ser mais explícito. Então, o domínio vai ser x pertence... Faltou a chave. Vamos fazer a chave aqui, diretor. Por que essa vergonheira aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil? X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 2. Este é o nosso domínio. Quem é a imagem? Então agora vem uma das coisas mais graciosas da Terra. Eu vou até ficar no canto aqui para contar, isso aqui é importante. Tudo aqui é importante, mas isso é bem legal. Quando se tira a raiz de um número, raiz, lembrando, de índice par. Vou pegar a raiz quadrada que é fácil de lembrar. Vou até me arrumar aqui. Quem é a raiz de 9? Mais 3 e menos 3. No teu nariz. Eu vou dar com a raiz de 9 no teu nariz, velho. Nunca em nenhum universo. Por quê? Raiz de um número é o valor positivo, sempre. Raiz de 9, 3, acabou. Raiz de 25, 5, acabou. Mas por que lá na escola disseram que... Não, velho, o que disseram na escola é x ao quadrado igual a 9. Quais são os dois valores? Se é x ao quadrado, eu tenho dois valores. Que elevados ao quadrado dão 9. Daí sim é mais 3 e menos 3. Cuidem. Se é x ao quadrado, eu preciso de dois valores. Se é x ao cubo, eu preciso de 3. Se é x à quinta, eu preciso de 5.
Aqui é raiz, simplesmente raiz. Raiz é um valor só, é um valor, geralmente positivo. Se for índice par. Eu vou contar de índice ímpar daqui a pouco, mas pense nisso. Raiz de 16, 4, acabou. Não tem nada de mané mais 4 nem menos 4. Vou dar com a raiz de 16 na tua cara se falar um troço desses. Então, bem devagar. Quem é a imagem? Lembre que se eu tirar a raiz de um número, vai ser sempre positivo. Mas pode ser o zero também. Então, olha que coisa de gente biruta que é isso. A imagem será o conjunto dos reais, incluindo o zero fedorento. Então, não preciso colocar o asterisco. Mas só valores positivos. Ou seja, eu não terei nenhum valor negativo. Então guarde bem, quem é o domínio? Isso aqui tudo. Qualquer x que pertença ao conjunto dos reais, desde que ele seja maior ou igual a menos 2. Por quê? Se eu colocar menos 2 aqui, menos 2 mais 2 dá 0, raiz de 0 é 0. Um número maior, o próprio 0. 0 mais 2 é 2, raiz de 2 é 1,414, blá blá blá. Mas se eu colocar menos 3 mais 2 dá menos 1. E raiz quadrada de menos 1, por enquanto para nós não existe. Daqui a pouco eu conto quem é, mas por enquanto não existe, certo? Então raiz de índice par exige uma condição de existência que esse negócio embaixo da raiz fedorenta tem que ser maior ou igual a 0, certo? E se a banca vos desse assim, raiz cúbica de x? E agora? Então, olha que bacana. Eu vou aproveitar e usar um exemplo numérico aqui. Quem é raiz cúbica de menos 27? Pausa. Cuidem com isso. Depois não vai dizer que eu não disse. Se aqui é um índice ímpar e aqui é negativo, você pode ter certeza que o resultado também será negativo. Porque se eu multiplicar um número por ele mesmo, 3, ou 5, ou 7, ou 9, ou 11 vezes, o sinal de negativo continua negativo. Se eu multiplicar um número par, 2, 4, 6, 8, enfim, negativo com negativo, positivo. Com outro negativo, negativo. Com mais um negativo, positivo. Então, claro para todos, se eu multiplicar o mesmo número por ele mesmo, desculpa, o mesmo número por ele mesmo é bom, né? Um número por ele mesmo, um número ímpar de vezes, ele continua negativo. Então, quem é a raiz cúbica de menos 27? Menos 3. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo, vezes menos 3, menos 27. Ou seja, não há restrição. Então, o que eu posso dizer? Que tanto o domínio quanto a imagem reais. Eu não tenho problemas com raiz cúbica. Certo? Terei números reais. Até aí tranquilo? Sim, sim. E se a banca vos desse algo assim? Y será x mais 1. Não, fazer um troço mais complicado. Isso aqui é para derrubar o cara. Isso aqui é para derrubar o cara. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. O que vocês me diriam? O quê? Não, você de verde ali. X não pode ser quem? X não pode ser 1. Já começa por aí, né? Olha o que a condição de existência diz. Nós caímos no mesmo caso daqui. Se eu tenho uma condição de existência que o denominador não pode ser 0, então x menos 1 tem que ser diferente de 0. Portanto, o x tem que ser diferente de 1. E é verdade. Se eu colocar no lugar desse x fedorento qualquer coisa que não seja 1, ok, posso fazer a continha direito. Mas se eu colocar o 1, vai ficar em cima 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 dá 0. E embaixo, x ao quadrado, que é 1, menos 1 também dá 0. Vai ser 0 sobre 0. Então nós temos um problema muito sério aqui. Só que atenção, eu vou contar uma frase aqui, vocês não vão acreditar. Vou até no canto para contar uma coisa. Quando a gente resolve coisas assim, vocês vão ver lá no ensino superior, ou dependendo do caso, no final do médio em algumas escolas, mas geralmente isso é visto no superior, uma coisa chamada limite. Limite. A frase é, você chega, faz com que esse x chegue bem perto do número que causa problema. Ou seja, você vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto e pergunta para a função, ei,
função, como é que você se comporta neste ponto especificamente? Ou seja, se eu chegar bem perto, supondo nesse caso 1, como é que você se comporta se eu chegar bem perto do 1? Ah, se eu chegar bem perto do 1, eu me comporto assim, mas se eu for exatamente 1, dá problema porque eu caio no 0 sobre 0. E não dá. Só que tem uma maldade aqui nessa. Então eu vou embora do canto, tchau. Isso aqui é muito bacana. Mentira, não é não. Nada aqui é bacana. Bacana. Claro que não. Olha que coisa de gente biruta. Quando você escreve y igual x quadrado menos 1 sobre x menos 1, você não vai querer cortar o x com x e 1 com 1, que eu vou cortar teu nariz fora, velho. Isso daqui é um produto notável. Ué, por quê? Sim, quando você tem a quadrado menos b quadrado, isso é um produto notável, que pode ser transformado em a menos b, que multiplica a mais b, certo? Mas não tem quadrado. Como não, velho? Aqui, ó. Ah, eu posso colocar o 2 em cima do 1. Sim, porque 2 em cima do 1, 1 ao quadrado é 1 mesmo, né, velho? Então olha como a matemática permite algumas coisas. Eu reescrevo aquela fedorentice lá de cima como sendo x mais 1, que multiplica x menos 1. E aí embaixo tem x menos 1. Certo? Olha como a matemática permite algumas coisas. Então, olha que coisa de gente biruta. Quando se for estudar limite, você vai descobrir que o limite, quando o x tende a 1, vai ser 1 mais 1, 2. Certo? Então isso é no limite. Mas aqui a gente está em função ainda. Então nós temos um problema aqui. Ó. Então isso corrobora a frase de eu não posso ter, neste caso, o x igual a 1. Esquecendo o limite. Esqueça o limite. Se o x for 1, eu vou ter 1 menos 1, 0. E se o x for 1, eu vou ter 1 ao quadrado menos 1, que também dá 0. Então isso só prova que eu não posso ter o 1. Então, quem é o seu domínio? Todo mundo menos o 1. Claro para todo mundo isso, então cuidem com essas coisas, velho. Cuidem. Cuidem com isso. Essa questão do limite, só vão ver lá no ensino superior, mas pense que às vezes tem algumas armadilhas aqui. Este caso, isso aqui é muito conhecido, isso aqui a matemática ama colocar. Porque o cara chega aqui e se bate. Ele não sabe que dá para fazer esta simplificação. As pessoas se perdem nisso. Então cuidem com essas coisas, por favor. Eu vou pegar um caso bem bobo. Eu vou misturar aqui função trigonométrica. Por mais que a gente não tenha visto nem de primeiro grau direito, mas eu queria contar umas coisas. Embora eu sempre falo, vou até aparecer no canto, preciso contar umas coisas aqui. Quando eu falo que eu não gosto de geometria, não é porque eu não gosto e eu odeio, é porque eu acho biruta. Ah, porque considere um cone circular reto inscrito num cilindro que tem altura. Que mané altura, velho? Ó, este é o centro da cidade. Quando não é o imbecil da moto, é o imbecil do som aberto. Esse é o centro da cidade. Só tem incompetente aqui. Nessas horas que eu falo, por que eu não tenho uma headshot? Multi-kill. Cara, não dá. O povo acha que é dono da rua. Estão escutando, né? O imbecil o QI sempre é inversamente proporcional ao volume sonoro. Sempre. Tanto de moto quanto de som. O QI é inversamente proporcional ao volume sonoro. Entenda como quiser. Então, eu vou dizer uma frase aqui para os senhores. Quando a gente não viu ainda a função do primeiro grau, mas pense na geometria. Geometria tem uma coisa biruta chamada trigonometria. Tri, 3, gonos, ângulo, metria, metro, medida. Medida de figura de 3 ângulos. Medida de figura de 3 ângulos. 3 ângulos, triângulo. Puxa, que criativo. Vocês viram isso lá na geometria. Eu vou insistir aqui no canto com alguma coisa. Tchau. Então, olha que coisa de gente biruta, como tudo aqui é bem biruta. Se não fosse biruta, eu não estaria aqui também. Vamos lá. Isso, bem isso. Fazer um troço certo aqui. Fazer um triângulo retângulo. Pronto.
Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem ficar perto dos seus amiguinhos. Isso. Aqui você também. Pronto. Tá aí teu triângulo retângulo fedido. O que a matemática diz? A matemática diz, se esse ângulo aqui for o alfa, isto aqui for h de altura, isto for L de comprimento, isto aqui for C. O que a matemática diz? A matemática diz que o seno de alfa será seno. Seno é o lado separado, ou seja, este lado aqui. Seno é o lado separado. É o H pelo C. Quem é o cosseno? Cosseno é o lado que está colado. Cosseno está colado. É esse aqui. Ou seja, L sobre C. E quem é a tangente? Bom, tangente é o seno sobre cosseno. Eu tenho H sobre C dividido por L sobre C. O C desaparece, fica só H sobre L. Isso que a geometria disse. Eu não quero entrar no aspecto aqui funcional, porque o senhor sabe isso. Se o senhor não sabe, o senhor mande mensagem que a gente vai gravar sobre trigonometria também. Mas isso aqui tem que ser sabido. Isso aqui é uma condição de uma outra matemática que não é a minha é matemática A, ou seja, álgebra pura e graciosa. Só que se nós fôssemos pensar nas funções, quem é o domínio da função seno? Então vamos lá. Provavelmente o seu professor deva ter contado isso daqui. Se não contou, cobre dele. Se ele contou, parabéns. Mas se ele não contou, puxa a orelha dele. O seno e o cosseno têm o mesmo desenho, a mesma carinha. O seno está aqui. Ó. Esse é o seno. O cosseno biruta começa um pouco antes. Então eu vou dividir isso aqui em quadrante para ficar bonitinho. Para a gente poder falar a mesma língua. Vamos falar todos a mesma língua. Pronto. Dividir isso aqui em pedacinhos para falarmos todos a mesma língua. Quando falo em pedacinho, eu lembro do amigo meu que cantava a música da Chiquititas. E não é piada, o cara canta. Aliás, não sei onde ele anda. E dizia assim, professor, eu vou cantar para você só porque você gosta. Ele cantava, se meu coração tem pedacinhos, ou está... Enfim, ele cantava a música das Chiquititas. Se ele estiver vendo isso, por favor, o senhor reapareça, estamos com saudades do senhor cantando a música das Chiquititas. Você veja que ponto a gente tem amigos cantando música das Chiquititas. É o que tem, né? É o que tem. Que a casa oferece. Esses são meus amigos dos quais me orgulho bastante. Vamos lá, então desenhar mais uma linha para colocarmos isto aqui. Sai daí, não é aqui. Sai daí. Então, olha que bonitinho. O seno está em azul, o cosseno estará em vermelho. Então, este aqui é o cosseno. Ele começa antes, ele vem para cá, faz assim e faz assim. Certo? Então, lembrando, em azul está o seno de alfa e em vermelho está o cosseno de alfa. Veja que nenhuma das duas funções passa de mais 1 e nem é inferior a menos 1. Só que eu tenho seno de qualquer ângulo. Seno de 5.000, ora, faz a conta, divide por 360 e descobre quanto é. Seno de 1 milhão, divide por 360 e descobre quanto é horas. Então, quem é o domínio? Então, cuidem. Isso aqui é uma pegadinha boa da banca. A banca já derrubou gente com isso. Hein? Função seno. Quem é o domínio? Todos os reais. Quem é a imagem? Então, lembre, imagem é o conjunto dos valores de y. E, neste caso, nem o cosseno nem o seno passam de mais 1 e não são inferiores a menos 1. Então, quem é o meu domínio? Todo mundo que é imagem de menos 1 até 1. Eu não tenho nenhum valor que seja maior. Então, imagem de menos 1 até mais 1. Isso para o seno. Para o cosseno, é uma função dos reais, cuja imagem também é do menos 1 até mais 1. Certo? Já a tangente é extremamente mais biruta. Por quê? Primeiro vamos colocar o valor dos graus aqui. Isto aqui é 90, conhecido como π sobre 2. Aqui é 180, conhecido como 2π. Aqui é 270, conhecido como 3π sobre 2. E aqui é 360, conhecido como 2π. Lembrando que lá no mundo dos radianos, π
é igual a 180 graus. Não, não é temperatura. Se tivesse temperatura, tem que ter a unidade lá, né, o cabeça de bagre. 180 graus de ângulo, né, o cabeça de mamão. Então, veja a tangente que troço de gente biruta. A tangente faz assim. Olha que troço de gente biruta. Veja que em 90 temos um problema. Eu vou até deixar essa linha aqui mais grossa para a gente poder entender o que acontece. Olha que troço de gente biruta. Como tudo nesta matéria é extremamente biruta. Olha o que acontece aqui, ó. Vou deixar no lugar certo, né? Para 90 graus, eu não tenho valor de tangente. A frase é, mas não tenho, ou você não quer dizer? Não, não tem. Por quê? A mesma coisa acontece em 270. Então, eu já vou contar aqui um segredo, mais um segredo da matemática. Ficou um pouco... Aliás, isso aqui ficou torto, né, tchê? Vamos arrumar isso aqui, tchê. Então, sai daí. Esta reta vem para cá. Isto aqui tem que ser um pouco menos torto. Está muito torto. Sai daí. Tentar ajudar. Não, eu vou fazer de novo. Parei. Sai daí. Eu não ia fazer com preguiça, mas eu vou fazer. Sai daí. Show. Sai. 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 Fazer o troço decente aqui, né? O Brasil inteiro vendo e a gente passando vergonha. Certo? Então 270 não tem tangente. Não é que não tenha. Então eu vou contar aqui uma coisa que muita gente não conta em sala, eu vou contar. Quando alguém pergunta qual é o valor desta função quando é zero, eu diria zero a partir da onde? Indo ou vindo? Ué, faz diferença? Claro que faz diferença. Olhe bem para esse gráfico, a parte verde. No 90 não tem. Um pouquinho antes do 90, ou seja, 89,9999, é um valor muito grande, ou seja, infinito positivo. Logo depois do 90, ou seja, 90,00001, é um valor muito grande, só que negativo, ou seja, menos infinito. Então eu sempre digo, depende de onde você olha, depende do seu referencial. Então eu vou embora aqui do canto, tchau, para poder rimar com o referencial. Lembre que... Por que essa borradeira aqui no meio, velho? Por que esse troço aqui, tia? Lembre que em 90 e 270 não tem. Mas como não tem? Então eu vou usar como exemplo aquela nossa função bonitinha chamada y igual a 1 sobre x. Lembre que eu contei que não podia ser zero? Pois é, não pode mesmo. Só que tem uma coisa, eu vou contar aqui 2 segredos, o senhor, por favor, não me julgue, porque são segredos importantíssimos. Quando se fizer e tiver paciência de fazer esse gráfico, você vai descobrir que esse gráfico é assim, ó. No zero, que é exatamente esse ponto aqui do meio, esse cara aqui, ó, não tem valor. Vamos só colocar ele no lugar certo. Olha aí. Vem aqui. Vem aqui. Pronto. Essa curva vermelha vai chegar perto, mas não vai encostar. Mesma coisa aqui de baixo. Mas olha que estranho. Eu vou pegar um x bem pequenininho, ou seja, um valor pequeno. Vamos descobrir o que acontece. Vou pegar este x aqui. É um x negativo. Onde é que ele vai? Ó? Lá embaixo. Ou seja, tende a menos infinito. Mas se eu pegar um valor do x positivo, esse aqui, o pequenininho, aliás, vou colocar mais próximo do eixo ainda. Quanto mais próximo do eixo eu estiver, tanto de um lado quanto de outro, mais perto, no caso, do lado esquerdo, ele vai ficar perto de menos infinito, e do lado direito vai ficar perto de mais infinito. Então, olha que troço biruta. No zero, a função y igual a 1... Nossa, que 1 torto, velho. Y igual a 1 sobre x não é definida. No zero não tem. Mas olha que biruta. Um pouquinho antes do zero, que a gente chama de zero menos. Ou seja, eu sempre brinco que é um átomo antes do zero. Essa função é menos infinito. Zero mais, ou seja, um átomo depois do zero. Esta função é mais infinito. Então, lembrando, se eu chegar perto do zero
pela esquerda, guarde bem, pela esquerda, o valor tende a menos infinito. Se eu chegar pela direita, o valor tende a mais infinito. Então a frase é: depende por onde eu chego. Agora, no cosseno e no seno não tem problema. É uma função cíclica. A gente brinca, essa cobrinha vai ser a vida inteira. Não tem nenhum ponto, não tem nenhum buraco aqui no meio do caminho. Ah, não é definida para esse ângulo. Não, pode colocar o que se quiser lá. Seno e cosseno vai sempre ter. Agora, a tangente tem um problema sério. Nos ângulos de 90, 270, 450 e assim por diante. Claro para todo mundo? Então lembrem, tangente de 90 não tem. Um pouquinho antes, mais infinito. Um pouquinho depois, menos infinito. Claro para todo mundo? Muito bem. Voltando para a câmera, considerações finais. Então, veja, nós tivemos aí uma grande visão inicial sobre o que é a função. O que é essa tal da lei de formação de um conjunto Y a partir de um conjunto X. Isso para nós é função. Daqui a pouco, não é, diretor? Ainda hoje, ainda esse mês? Sim. Segundo o diretor, ainda esse mês nós voltaremos aí com, daí sim, função de primeiro e segundo graus. E se der tempo, provavelmente D, ou não, a gente vai entrar com biquadrada, ou seja, x à quarta. Mas isso assusta no início, mas depois, como diz o povo do nono ano, assusta no início. E depois, no final, parece que estava no início. Ou seja, só piora. Segure. Se tiver dúvida, grite. Se tiver algum tema que se queira ver, deixa aí nos comentários. Ou não. Senhor diretor, grande abraço. Cuide-se. Amanhã ou daqui a pouco a gente volta. Ou não. Então, cuide-se, porque eu vou e daqui a pouco eu volto. Grande abraço. Fui!